Olá, com Deus na estrada, com o propósito de levar até você uma palavra de edificação, exortação, de consolo. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra, a sua vida nesse dia. Para começar esse vídeo eu quero mandar um abraço a algumas pessoas que estão fazendo aniversário hoje. A Roberta, a esposa do Sandro aqui de Barretos, né? Que Deus possa abençoá-la. Eu tive o privilégio de fazer o casamento dela, de conduzir o seu esposo a Cristo. Então, um forte abraço. Também o Edson Serafim, aqui de Barretos. A Elisandra Oliveira, de Morragudo. Também mando um abraço para a dona Karen, lá de São José do Rio Preto, que está fazendo aniversário hoje. E também para a Osvânia da Silva, lá de Ipuã. E também algumas pessoas que fizeram aniversário ontem, né, que acabou passando desapercebido. E eu mando um abraço então para o Matheus Pestana, né? Ele é de Barretos, mas está morando em Barueri. Também a Priscila Lima, lá de Manaus. Mando um abraço para o Jair França, lá de Campo Grande, nosso irmão. Também a Eurice Santos, lá de Vargem Grande Paulista. Um forte abraço, minha irmã. Também para a irmã Jandira Vasconcelos, aqui de Barretos, tá? Que Deus possa te abençoar ricamente. Deus possa abençoar cada um desses que fizeram aniversário. E meus parabéns, tá? Um forte abraço. Eu quero começar lendo aqui no livro de João, capítulo 17, versículo 3, que diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós vamos estar falando um pouco sobre Deus, sobre as grandezas de Deus, sobre os nomes de Deus, sobre conhecer Deus. E é importante nós entendermos que a Bíblia, ela não é a revelação de Deus, mas a Bíblia é sim a revelação do homem na ótica de Deus. Entende? Então, ela começa simplesmente falando: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Como diz a minha irmãzinha Débora, né? Quando era criancinha, e ela chegou para o pai dela, pastor Dorian, e disse: papai, eu sei quem criou Deus, né? E o pastor Dorian disse: quem, filha? E ela disse: o princípio, né? Porque lá diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia, ela não fala sobre Deus, mas ela começa falando sobre um Deus existente. E ela vai então falando sobre a existência do homem na ótica de Deus. Então fala a forma como Deus criou todas as coisas, como Deus criou o homem, vai falando sobre a queda do homem, sobre a trajetória da existência humana até a cruz, sobre o plano de salvação, redenção, e assim, ela fala o começo, o meio e o fim da existência do homem na ótica de Deus. Porém, se nós queremos conhecer melhor a Deus, nós precisamos conhecer alguns dos seus nomes. Aqui o Senhor Jesus diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus. Então, a vida eterna, entende? Ela depende do seu conhecimento de Deus e também do seu conhecimento de Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. John Davis disse certa vez o seguinte: conhecer o nome de Deus é testemunhar as manifestações dos seus atributos e aprender o significado que o seu nome expressa. Então, nós precisamos aprender e conhecer Deus. Então nós precisamos entender que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a revelação do homem na ótica de Deus. Agora, eu acredito que o fato de ter Deus se revelado a nós através de diversos nomes foi para nos possibilitar um melhor conhecimento dele, uma vez que os nomes de Deus têm cada um seu próprio significado e revelam qualidades, características e até mesmo os atributos de Deus. Então nós podemos conhecer Deus através dos seus nomes. Então, quando nós conhecemos os nomes de Deus, em meio às lutas, problemas, às bênçãos, né, os bons momentos que enfrentamos nessa vida, então nós podemos e nós devemos expressar aquele que mais se identifica com a situação que estamos enfrentando.
E isto é um exercício de fé. É um exercício de confiar, de pegar a nossa confiança e colocar no Senhor. Aliás, foi o próprio Senhor Jesus que disse: tudo que pedires em meu nome, recebereis. Então, nós podemos buscar e conhecer os nomes de Deus, e aí nós buscamos força, nós buscamos alento e nos fortificamos no Senhor. Aliás, foi o Senhor que disse através do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 9 e Atos 3,6, que diz que o nome do Senhor está acima de todos os nomes. Então, através do nome de Deus, nós podemos obter vida, nós obtemos cura, libertação do pecado, das opressões, e sem falar que o nome do Senhor, ele é valiosa arma de guerra. Nós podemos até mesmo, se quisermos, dizer como o salmista, quando ele diz que tremendo é o seu nome, no Salmo 119, versículo 9. Então, para cada situação da nossa vida, Deus se revela a nós de uma forma. E Ele manifesta a sua grandeza através do seu nome. Por exemplo, quando nós estamos passando por lutas e precisamos remover montanhas, né? Eu me lembro há uns anos atrás, quando eu estava indo para Florianópolis, e tem um lugar ali depois de Curitiba que você começa a descer a rodovia, descer lá na frente uma grande montanha. E conforme você vai descendo, a impressão que dá é que não há escapatória, há aquela montanha enorme lá. E parece que é o fim. E muitas vezes na nossa vida há situações dessa forma. Há situações, você olha para frente e você vê montanhas. Montanhas intransponíveis. Então nesses momentos o Senhor ele se revela como El Shaddai. El Shaddai quer dizer o Senhor Deus Todo-Poderoso. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que remove montanhas. Em meio a situações de carência ou falta que nós passamos, mesmo em meio a essa pandemia, muitas vezes nós passamos por situações difíceis, necessidades. Então nós podemos olhar para o Jeová Jiré, que é o Deus provedor, aquele que provê, aquele que supre, aquele que nos sustenta. Jeová Jiré. Em meio às enfermidades, momentos difíceis de saúde que nós passamos, nós encontramos o Jeová Rafá, que é o Deus que cura. Salomão, ele sabia que o nome de Deus ele pode ser valiosa arma em tempos de guerra. Não só o nome de Jesus é uma arma, mas todos os nomes por ele revelado nos dão alento, força e refrigério em momentos de dificuldade. Como está escrito em Provérbios capítulo 18, versículo 10, torre forte é o nome do Senhor. A primeira frase que uma criança judia, ela aprende logo que começa a falar é o Shema, Shema Israel, que se encontra em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz: ouve, ó Israel, o Senhor, Jeová nosso Deus é o único Deus. Nós podemos conhecer Deus através dos seus nomes. E os nomes de Deus revelam as suas características, revelam as suas qualidades, revelam os seus atributos. E o Senhor Jesus nos diz aqui: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então nesses dias que vão suceder, Deus permitindo, nós iremos conhecer um pouco mais dos nomes de Deus. Iremos aplicá-lo para cada situação de nossa vida. Que Deus o abençoe ricamente. Tenha um bom dia. Assista esse vídeo no YouTube, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu comentário. Um forte abraço, que Deus abençoe.